Oi, gente, como é que vocês estão? Por aqui estamos muito bem. Fiquei sumida por alguns dias, né? Não compartilhei nada com vocês porque temos grandes mudanças nessa casa. Tivemos dias mais preocupantes, mas agora já está tudo bem, né? Pietro teve que fazer uma cirurgia. E por mais simples que seja, é um intervento cirúrgico que envolve anestesia e aí sabe, né? Tudo por mais simples que seja, sempre tem um risco, enfim. Mas deu tudo certo, ele já está se recuperando, né? Ele fez a cirurgia sexta-feira, então semana passada para mim foi uma semana bem intensa, eu não estava com vontade de gravar vídeo, porque eu estava muito preocupada. Afinal de contas, foi a primeira cirurgia dele, espero que seja a primeira e última, né? Que ele não precisa fazer mais. E hospital é sempre assustador, né? Independente da situação, mas quando se fala em hospital é sinal de que nem tudo está funcionando bem. E aí vocês vão me perguntar, por que ele fez uma cirurgia? O Pietro, diferentemente do André, ele teve problema de fimose, mas não quando ele era bebezinho. Isso foi com o passar do tempo. O Pietro tem uma pequena alteração na pele, onde tudo cicatriza com... Como é que eu posso dizer? A cicatriz não fica... Quando se passa o dedo assim, você sente a pele movimentar? Então, o Pietro não tem isso. E isso é uma pequena alteração na forma de cicatrização dele. Enfim, ele teve algumas leves fissurinhas ali na pele, né? Que fica em cima da glande. E isso fez com que o próprio corpo dele entendesse que aquilo era uma agressão e cicatrizou de uma forma que ele não romperia sozinho. A preocupação surgiu há uns 2 meses e meio atrás, quando ele começou a se queixar que estava doendo para ir fazer xixi, né, ir ao banheiro. E muito. E é claro, né, nós pensamos que ele estava com problema urinário. Aí eu agendei um horário com a pediatra dele. Você sabe que aqui na Itália todas as crianças, todas as pessoas, né, tem que ter um médico específico. Então as crianças têm a pediatra da região, eu e o Léo temos a clínica geral, né, que nós escolhemos quando fazemos a nossa tessera sanitária, que é o cartão, né, da saúde aqui na Itália. Então, normalmente é o médico mais próximo da tua casa. E aí, dos meninos, é aqui, né, 5 minutos aqui de casa, talvez menos. Enfim, levamos o Pietro lá, o Léo até foi junto, foi um dia que o Léo estava trabalhando no período da tarde. Fomos lá, a médica fez a primeira consulta dele. E é uma consulta super completa. A médica avalia tudo, até os dentes, para ver se está tudo bem na boca. Se tiver dente com algum problema, ela já vai pedir para que vá no dentista. E, afinal de contas, é a saúde geral, do modo geral, tudo ela avalia. E aí nós falamos desse problema e automaticamente ela encaminhou nós para pediatria do hospital, porque ele teria que passar com um especialista mais cirúrgico, né, relacionado a esse tipo de assunto, e foi o que nós fizemos. Ela me deu encaminhamento, lembrando que a pediatra deles é gratuito, não paga nada. E aí ela me deu encaminhamento, eu agendei tudo online. Não precisa ir no hospital, não precisa ligar para ninguém, é tudo no sistema do Piemonte, que é tudo online. Aí eu entrei no site ali, tem um aplicativo também, eu agendei pelo aplicativo, tem um aplicativo que se baixa no celular, e aí você agenda, e aí automaticamente o sistema já vai te dar o dia da consulta, dependendo do grau de emergência que o médico coloca. Aí já tinha consulta para ele no dia seguinte, nós levamos ele no hospital, o pediatra que estava lá, né, de plantão, ele avaliou o Pietro, nos deu corticoide para aplicar por 1 mês e aí soro fisiológico e me ensinou, né, como é que eu tinha que lavar ali o canal dele, a glande ali, para que se tivesse infecção dentro, para sair. E aí durante 1 mês nós usamos a pomadinha 2 vezes ao dia, porque como é corticoide não pode usar demais. E aí ele disse, ó, já vamos reagendar o retorno dele para daqui 1 mês, para nós ver como é que foi a reação
do corpo dele em relação ao corticoide. Um mês depois, né, aí eles já agendam, não é mais eu que agendo, aí já é agendamento dos médicos mesmo. Ele agendou, um mês depois nós voltamos, ele avaliou o Pietro e viu que abriu o mínimo assim, só para que o Pietro não tivesse mais aquela dor, aquele, como é que eu posso dizer, aquele incômodo na hora de urinar. E aí ele disse, vamos ter que fazer cirurgia. O corticoide, a pomada não fez com que a pele ficasse mais flácida e que com o tempo ele conseguisse romper ali sozinho. Isso tudo aconteceu em 2 meses, porque se passa 3 meses depois, você tem que começar o processo do zero. Aí nesse retorno que nós fizemos com o doutor, que ele avaliou o caso do Pietro, aí eles vão marcar a cirurgia dependendo do grau de gravidade, digamos a emergência, né? Se é um caso mais emergencial ou se pode esperar. Como o caso do Pietro não era assim, uma emergência, porque o corpo dele tinha reagido bem ao corticoide, mas não a ponto de não ter que fazer a cirurgia, aí ele marcou todo, né, no sistema, aonde dentro de um mês, né, no próximo mês, ali no decorrer desse mês, as enfermeiras nos ligariam agendando um dia para nós fazer o retorno, para fazer a avaliação com o anestesista, mais uma consulta pediátrica, aí faz consulta com os enfermeiros, e é muito legal porque para nós tudo é novidade. Nós viemos de um país que funcionava de um jeito e que aqui funciona de outro. Aí no dia do agendamento, do pré-recovero, que eles chamam aqui, né, que é o dia da avaliação final, para daí marcar o dia da cirurgia, nós fomos lá no horário agendado. A primeira, são 3 consultas no mesmo dia. Então a primeira consulta foi com uma pediatra, uma outra pediatra, né, avaliou ele de novo. Depois foi com os enfermeiros falaram tudo como é que iria funcionar no dia, quanto tempo ele iria ficar no hospital, que é só um dia mesmo, entra de manhã e já sai de tarde, porque é uma cirurgia simples e rápida, então não tem por que ficar mais dias no hospital. Então os enfermeiros nos passam como é que funciona, toda aquela parte ali burocrática de antes do dia da cirurgia. Também conversou com ele, falou como é que ia ser feito, o que ia ser passado, como é que era feita a anestesia. E aí depois, na última etapa nesse período de consulta, nós passamos com anestesista, que também foi uma médica. Nesse dia foram 3, todos femininos, né? Não teve nenhum homem. Aí a gente passou com o anestesista, ela explicou mais uma vez tudo como é que iria funcionar, e aí eles fazem aquela questionário, se é alérgico, se tem problema de saúde na família, todas essas coisas que em todos os lugares, todos os médicos fazem as mesmas perguntas para conhecer a saúde do paciente e das pessoas mais próximas dele. E aí, ok, tudo, né, tava tudo certinho, Pietro super bem. Mais uma vez, os médicos avaliam o caso específico, né, a parte onde vai ser feita a cirurgia. E aí, voltamos para casa e isso eles nos pediram para ir no hospital das 11, as consultas seriam das 11 até as 3. Mas era 1h da tarde, 1h30, eu acho, no máximo, nós já estávamos em casa de volta. Então, foi super rápido. Não tem excesso de cirurgias por dia, normalmente são 4 por dia que eles fazem, mais nenhuma, a não ser, claro, né, a parte emergencial. Então, na hora que surgir um paciente emergencial, eles vão fazer o que for preciso para aquele dia. Mas cirurgias que podem ser agendadas, são agendadas 4. Aí no dia que faz essa avaliação final, a enfermeira nos dá mais ou menos uma previsão de data, mas elas não confirmam porque vai depender, né, das emergências que surgirem durante esse período e como é que vai estar a recuperação das crianças que terão feito cirurgias
nos dias anteriores, porque ninguém sabe o que pode acontecer com cada paciente. O paciente que entra de manhã, sai de tarde, pode ser que tenha uma complicação e tenha que ficar mais 1 ou 2 dias no hospital. Então, automaticamente, esse paciente vai estar lá e não vai ter vaga para o que iria no dia seguinte. Aí ela nos dá mais ou menos uma previsão e diz que vai nos ligar para confirmar a data, para ver também a disponibilidade do paciente nessa data. E aí a minha preocupação maior era que o dia da cirurgia dele caísse nos dias em que ele teria as provas finais da escola, não que ele não pudesse fazer no outro dia, só que como é uma cirurgia, eles têm que ficar pelo menos 5 dias em casa. E como eles estavam já entrando no período de férias aqui, tem as provas finais, né, que é aquela avaliação do ano todo, que normalmente são feitas nos últimos dias de aula. Enfim, mais uma preocupação, né, como é que o Pietro iria fazer essas provas se caso a cirurgia antecedesse os dias finais das provas dele. Mas nada acontece por acaso, tudo funciona do jeito que tem que funcionar, é só nós que ficamos preocupados muitas vezes à toa, né? Queremos que as coisas aconteçam de uma forma que foge do nosso controle, né? Mas deu tudo certo. O Pietro conseguiu fazer todas as provas finais da escola, tudo, porque a cirurgia dele foi agendada para o dia 5 de junho, né? Semana passada, para ele fazer. A única coisa que caiu no mesmo dia foi o dia da apresentação final do André, na escola do André, que aqui eles fazem um teatro de encerramento de ano. O André continua na escola até o final do mês, mas eles sempre encerram um ano letivo deles, normalmente uns 20 dias antes da escola finalizar totalmente, né, o funcionamento. E caiu exatamente no mesmo dia. E para o André esse dia seria muito importante, para a família toda, né? Afinal de contas, era a última apresentação dele na escola, ele estava fazendo um teatro onde ele era o ator principal do teatro. Então, para mim, era mais uma preocupação, né? Eu não ia poder acompanhar esse momento tão especial do André, que foi o que aconteceu. Nem eu, nem o Pietro pudemos estar presente, né, na apresentação dele, mas claro, o Léo foi, gravou tudo para nós, então não tinha como fazer, né? Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ele aceitou bem, né? Porque afinal de contas não dependia de nós o dia do agendamento da cirurgia, porque quando o hospital, as enfermeiras nos ligam para dizer a data, você pode dizer que você não pode nesse período. Mas eu falei para o Léo, se a gente disser que para adiar, vai cair em julho. Julho já é mais calor, julho nós teremos outros compromissos muito sérios. E aí, como é que vai ser a recuperação do Pietro? Eu disse, o dia que eles ligarem e nos disserem que tem horário disponível, se o Pietro estiver bem de saúde, a gente vai fazer. Para, digamos, passar por isso, né? Já resolver esse problema que teria que ser resolvido. E assim aconteceu, né? 5 de junho, um dia super importante para toda a família, mas que caiu justamente a data da cirurgia do Pietro. E assim foi, né? O Léo era um período que o Léo estava trabalhando no período da noite, mesmo que ele estivesse trabalhando durante o dia, não teria problema, ele podia pegar um dia de folga no trabalho. Afinal de contas, a empresa que o Léo trabalha é bem acessível em relação a quando você precisa fazer alguma coisa importante que não tem outra pessoa para fazer, que não dá para adiar, que nem, né, saúde, é a saúde do nosso filho. E, enfim, deu tudo certo. Aí, sexta-feira nós fomos, 7h30 da manhã tem que estar lá. Chegamos lá antes do horário, né, 10 minutinhos antes, porque eu sempre gosto de me antecipar. 7h30 as enfermeiras abriram o centro cirúrgico e chamaram. Aí nos levaram para o quarto. E como é, né, hospital público, não é privado, né, porque nós não pagamos plano de saúde aqui e nem quisemos pagar a cirurgia dele particular, porque não tinha porquê também, né, pagar particular.
Então era o Pietro e mais um menino que teve era o mesmo problema de saúde do Pietro, era o do menininho também que ficou no mesmo quarto conosco. E em relação a isso, nenhum problema, né? Como para mim era tudo novidade, primeira vez num hospital público aqui na Itália, né? E aí a enfermeira nos encaminhou para o quarto. Não tenho que falar da saúde pública italiana até agora, assim, de reclamar, falar de mal. Esse hospital público aqui que nós temos, né, que é o nosso hospital aqui da nossa região, supera os hospitais privados brasileiros em tudo. Em atendimento, em tecnologia, em parte humana, sabe? Aqui é um hospital bem humano, eles fazem tudo da melhor forma possível para que tudo funcione. É um hospital tranquilo, onde toda a equipe médica que nos atendeu, não tenho o que falar. Eu nunca fui tão bem atendida em um hospital como eu fui agora. Porque querendo ou não, público você já fica com um pezinho atrás. Ah, é público. Não é porque, na verdade ele não é de graça, né? É pago com os nossos impostos. Então a gente só vai ter o retorno daquilo que nós pagamos. Os impostos aqui na Itália não são baratos. Só que a gente tem retorno disso. E eu senti isso agora, indo pela primeira vez no hospital, tendo que passar por uma cirurgia. Eu passei por 2 cirurgias, né, no Brasil, porque eu tive os meninos de parto cesariano, não por opção, mas sim por risco de saúde. Fiz tudo particular, nós pagamos os partos dos meninos e o restante de todos os dias que eu fiquei no hospital, nós tínhamos plano de saúde bom, muito bom. E o atendimento não se compara. Eu não sei nem como explicar para vocês. Não é que eu esteja desfazendo a saúde brasileira. Não, porque eu nunca tive problema também com a saúde brasileira. Sempre fomos muito bem atendidos, fosse no público, fosse no privado, fosse pelo SUS. Nós sempre tivemos bons atendimentos no Brasil durante toda a minha vida. Mas não como aqui na Itália, não como nesse hospital que nós fomos, não como aconteceu. O hospital não parece hospital, o clima do hospital não parece clima hospitalar, não é um lugar triste, não é um lugar onde as pessoas trabalham por obrigação. É diferente, as pessoas estão ali porque gostam do que fazem, porque gostam das pessoas, porque querem que elas se melhorem e voltem às suas vidas normais. A equipe médica não tem o que comentar, não sofri preconceito por não ser italiana, nada. A alimentação, eu ganhei almoço, a comida, como a comida italiana, normal, teve entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa, refeição completa. A preocupação do corpo de enfermagem também, cada passo elas estavam ali, elas disseram, mãe, qualquer coisa que você vê que não está normal, nos chame, tem a campainha, nos chame. Hospital. Tecnologia, gente, para quem eu vejo muitos vídeos de influencers, mas hoje eu penso que a maioria é para ganhar visualização, comentários, enfim. As pessoas hoje querem números, né? Elas não querem a verdade. Então, a tecnologia do hospital é muito avançada. A tecnologia aqui na Itália é super avançada. Vocês acham que a Itália é um país atrasado? Atrasados são as pessoas que vêm para cá, ou as pessoas que pensam que a Itália é atrasada, porque não. Tem tecnologias na área da saúde que estão à frente do Brasil. A preocupação dos médicos é diferente. O tratamento foi completamente diferente do que eu tive no Brasil, né? Que nem eu falei, no Brasil fui muito bem atendida todas as vezes que precisei ir no hospital, com exceção a quando o Pietro caiu 2 vezes que nós fomos no hospital público, mas usando o plano de saúde. A última vez que eu fui para levar ele para fazer sutura aqui na bochecha, que ele tinha caído e cortado, eu fiquei pelo menos umas 2 horas esperando para ser atendida. E aqui eu nunca esperei para nada.
Nunca esperei, mesmo não sendo emergência, a gente sempre foi atendido no horário. Só que assim, eu estou falando do hospital da região onde eu moro. Não significa que toda a Itália é assim. Aqui varia muito de uma região para outra. Eu moro na região do Piemonte e o hospital que eu fui fica na cidade de Novara. Não significa que aqui em Milão, que é do meu lado, não seja diferente. Vai variar muito de um caso para o outro. E para mim, para nós, que nós precisamos até agora, não tenho o que reclamar. Não dá para acreditar que é público, nós não pagamos nada pela cirurgia do Pietro, para dizer que nós não pagamos nada em relação a todo esse procedimento, desde o começo até agora do Pietro, nós pagamos 36 euros para a primeira consulta lá no hospital, só, mais nada. Eu ainda até comentei com o Léo, disse, vamos ver quanto que vai nos custar a cirurgia do Pietro, porque até então tudo é 100% gratuito quando a criança tem até 6 anos. Antes dos 6 anos, tudo é gratuito, não paga absolutamente nada. Depois dos 6 anos, você vai pagar um percentual, dependendo da renda familiar. Então, mas normalmente é meio que padrão. Eu, quando faço os exames, eu pago 35 euros para fazer vários exames, mais de 40 tipos de exames. É claro que quando você vai pelo particular, aí você vai pagar mais. As consultas particulares aqui, todo o processo particular é bem caro também, como é aí no Brasil. Mas em relação à parte pública, é esse o valor que a gente pagou e mais nada. Não pagamos cirurgia, não pagamos internação, eu não paguei pela minha alimentação, não foi pago pelos medicamentos que o Pietro usou no hospital, absolutamente nada. O que nós compramos? Uma pomadinha que é antisséptica, um tipo de uma... Não é soro, é um outro produto também que é depois que toda vez que ele vai fazer xixi, nós temos que passar, lavar, né, com aquela água, com aquela solução antibacteriana, né, que é antifúngica. A médica nos deu paracetamol, se caso ele sentisse necessidade de tomar, que tivesse com muita dor, e ele tomou acho que duas vezes paracetamol só. E isso, mais nada. Então, o que eu achei legal é tudo, é o conjunto de tudo, desde o começo, desde a primeira consulta que nós fomos na pediatra dele aqui, que ela é gratuita, mas nem parece, porque a médica só falta virar a criança do avesso. Quando os meninos eram bebezinho, que eu fazia as consultas mensais dele também, o médico deles, né, já era um senhor de idade, ele é um excelente médico, excelente. O pediatra dos meninos de quando eu estava no Brasil foi o mesmo pediatra para os dois. Não tenho o que reclamar. Era um médico antigo, um médico que ainda anotava tudo no papel, mas ele examinava exatamente como essa médica aqui, que é uma médica da minha idade, mais ou menos, fez tudo. Examinar tudo, toque, usar os equipamentos que eles têm para escutar as crianças, para fazer tudo aquilo que faz. Porque tem muitos médicos que só olha, né? Só olha, pergunta e escreve. Não. Aqui, por enquanto, eu não tive nenhum tipo de atendimento desse jeito. O Pietro não teve reação à anestesia. Depois que eles vêm do centro cirúrgico, que a cirurgia dura em média 1 hora, né, até eles entrar, fazer a cirurgia, e depois eles esperam eles acordar para trazer para o quarto. Então deu mais ou menos 1 hora no centro cirúrgico. A anestesia é local e eles dão um sedativo para a criança não ficar acordada e ficar com medo, e aí ter problemas como a pressão arterial subir, essas coisas que complicam quando você faz uma cirurgia se você não tiver calmo. Então eles deram anestesia local e esse sedativo. Só que quando eles voltam para o quarto, esse sedativo é forte junto com a anestesia local, então eles têm um tempo de alucinação. Então o Pietro chorou muito, ele me dizia que estava doendo demais, ele queria tirar, ele xingou. Eu nunca vi meu filho tão irritado, tão bravo. O Pietro é um menino muito tranquilo, ele não se irrita com tanta facilidade, mas ele ficou extremamente irritado. Nunca o Pietro, olha, dá para contar nos dedos as vezes em que ele falou algum palavrão, mas lá nesse período, né, de retorno mental dele,
ele xingou muito, ele brigava, ele apertava a minha mão assim com tanta força, ele batia na cama. Isso de uma certa forma me assustou um pouco, porque eu nunca vi ele assim, né? Nas vezes em que eu fiz interventos cirúrgicos, eu não tive essa reação. Só que eu sou uma pessoa que quando eu vejo algo que eu não conheço, eu procuro sempre pesquisar. Então, vendo meu filho daquele estado ali, eu chamei as enfermeiras e elas me disseram, esse é normal, é um processo de retorno dele, é que o cérebro dele responde as coisas de uma forma desconexa do resto do corpo. Então, a sensação de dor, de desconforto vem primeiro do que o resto. Então é normal. Ela disse, não se preocupe, mãe, mas qualquer coisa nos chame. E aí vê ele reclamando, mãe tá doendo demais, mãe tá doendo demais. E eu comecei a ficar preocupada e eu achei que eu ia passar mal no hospital, de tão nervosa que eu fiquei. E aí mesmo as enfermeiras terem me dito que é normal, eu fui pesquisar, né? E hoje a internet está aí para te ajudar em tudo que você tiver dúvida. E realmente a reação dele era normal. E aí era 5h30, 5 horas, quando a médica foi no quarto nos dar alta. Agora, e já, né, nos deu alta, já agendou o retorno dele para fazerem avaliação, para ver como é que está a recuperação dele. E aí, o tecido que foi tirado foi mandado para análise, porque provavelmente esse problema de saúde do Pietro é só para realmente para eles descartar, né, essa possibilidade dessa... Não chega a ser uma doença, é uma defesa do corpo dele, que sim, o corpo dele pode reagir de novo, fazer com que o canal urinário dele feche e ter que fazer uma nova cirurgia para colocar um caninho, né? Vamos usar um modo mais simples, um tubinho, né? Que foi o que um dos meninos que estava lá fez. Ele tem esse problema de saúde que talvez o Pietro tenha, né? A gente só vai saber realmente o dia 16, depois que faz a análise do tecido. Aconteceu, ele fez algum tempo atrás para retirar, né, a fimose, a pele que recobre ali a glande, que com o tempo isso é normal em todos os meninos. E depois, conforme eles vão crescendo, essa pele vai retraindo, né? Como nós mães sabemos que acontece. Só que no caso do Pietro, começou e parou. E aí criou uma cicatriz onde não deixava mais ele romper essa pele. E foi o que aconteceu com o caso do outro menino que estava no mesmo quarto que o Pietro. Então, ele já tinha feito a cirurgia para remover, né, a pele ali de cima da glande, onde estava fechando o canal urinário, só que, como ele tem esse problema de saúde da pele reagir de uma forma que não é normal, que ela perde a elasticidade, ela cicatriza e trava, estava fechando o canal urinário dele, entende? Ali onde tem o canal urinário, estava fechando. O que os médicos tiveram que fazer? Colocar vamos dizer assim, um caninho no canal urinário dele para que não feche, mas não significa que não vai fechar. Então é algo que o menino vai ter que cuidar para o resto da vida. Talvez ele tenha que fazer outras cirurgias, porque como ele é uma criança ainda, então ele vai aquecer, o corpo vai modificando, essa parte genitália também muda, então provavelmente ele vai ter que fazer outras cirurgias para trocar esse caninho que foi colocado ali. E cuidar para que a pele não feche ali, que é o que nós vamos ter que acompanhar do Pietro agora, porque querendo ou não, é algo que vai ter que ser cuidado para o resto da vida. E tem um outro agravante também, como a cicatriz ali da pele que foi cortada, né, que eles cortam e daí tem os pontinhos, tudo, nós temos que cuidar para que a cicatrização ali não atrofie a glande, porque se atrofiar ali, ela estrangula, e daí tem que fazer outros procedimentos para que isso não aconteça. Então agora depois, quando nós voltar, provavelmente nós vamos ter que usar corticoide de novo na região ali da cicatriz, para que a pele tenha elasticidade, aquela elasticidade normal que tem que ter, porque senão corre o risco dessa cicatriz que ficou ao redor da glande aqui, fechar, começar a apertar demais e dar problema
na região peniana do Pietro. Então são coisas que quando ele era bebezinho não tinha e que depois, né, foi crescendo e foi desenvolvendo, ou talvez, se lá, né, os pediatras que avaliaram ele quando ele era bebezinho tivessem visto que ele talvez tivesse esse problema de desenvolver esse tipo de defesa do corpo, ou uma síndrome, né, tivesse acompanhado desde o começo, isso não teria acontecido. Mas não tivemos esse tipo de acompanhamento. Para mim, estava normal, até que ele começou a se queixar de problema. É um problema recorrente, é um problema comum, é um problema que acontece com muita frequência na vida dos meninos, né? Então, você que é mãe de menino, cuide disso, acompanhe o teu filho, não tenha vergonha de avaliar a região peniana dele, como é que tá a elasticidade da pele, porque é saúde. Se fecha o canal urinário, é gravíssimo. Você sabe que nós não podemos ficar sem urinar. Ficou sem urinar, é um problema grave de saúde que corre risco de morte. Então, cuidem da saúde dos meninos de vocês. Você que é avó, preste atenção, olhe, observe, mexa na elasticidade ali para ver se tem uma elasticidade, porque isso, querendo ou não, se não for resolvido enquanto eles são pequenos, que o corpo ainda está nessa fase fácil, eles vão crescer, vão ter problema na adolescência. Você sabe que adolescente é muito mais complicado porque eles têm vergonha de falar em relação a isso. E aí passa por esses problemas, vai ter problema de saúde grave e vão levar para o resto da vida. Depois de adulto, homens, é pior ainda, os homens têm muito tabu em relação a falar dessa região do corpo masculino, mas que sim, são casos gravíssimos que ocorrem. Existem muitas falectomias que são feitas muitas vezes por causa de problemas simples que começam nessa fase, que não foram cuidados e que chegam a um extremo que é onde tem que cortar parcial ou fazer o corte parcial, né, ou total ali da região peniana. É grave, é sério, que pode ser tratada se for precoce, que nem no caso do Pietro. Então fiquem atentas, orientem os seus filhos, observem eles quando são pequenos, as avós também podem observar, converse com eles, explique o que pode acontecer se eles não cuidarem, não fizerem uma boa higiene, se não estiverem atentos como é que o xixi sai, porque o primeiro sinal de problema mais grave é como o xixi sai. Faz força para fazer xixi? A urina sai reta, ou sai torta, ou sai que nem um chuveirinho. Então, se fizer força para o xixi sair torta ou sair que nem um chuveirinho, sim, você tem riscos de que o canal urinário feche e que te traga grandes problemas de saúde. Então, são pequenos detalhes simples, mas que são cheios de tabus, mas que nós mães, né, mães, avós, temos que estar atentas ao que acontece com os nossos filhos. E mulheres, né, com seus maridos, porque às vezes pode acontecer sim, depois de adulto, pode acontecer de ali o canal urinário fechar e se tornar um problema de saúde sério. Mas fizemos tudo o que podia ser feito agora com antecedência. O Pietro está se recuperando super bem, já não está mais sentindo dor. Estamos usando a pomadinha, né, que a médica prescreveu. Não tem nada de anti-inflamatório, nem nada disso, nada de medicamentos pesados. Foi só um remedinho para dor e essa pomadinha que é antibactericida, fungicida, né, para não pegar nenhuma bactéria, nenhum fungo, nada ali, para cicatrizar naturalmente. Nada de medicamento oral para acelerar esse processo de cicatrização. Graças a Deus deu tudo certo, se recuperou super bem. O hospital é tão humanizado que eles têm professoras no hospital. Então a professora foi lá, conversou com ele. Tem na recepção do hospital, no corredor ali de acesso aos quartos, tem várias estantes com muitos jogos. Você pode ir lá e pegar os jogos que você quer para jogar com teu filho ou eles mesmos escolher. Pode desenhar, pode pintar, tem vários livros para ler. Não é um hospital, foi isso que eu senti. Eu sou muito pé atrás com o hospital, porque eu acho que o clima hospitalar é tenso, é um ambiente que você não quer estar.
E eu não senti isso nessa ala hospitalar ali desse hospital que nós fomos, e porque não é um ambiente pesado, é um ambiente feliz. Você escuta as enfermeiras conversando, rindo, sabe? As crianças tranquilas, não tem barulho, é um hospital extremamente silencioso, tranquilo. E aí, para todas as crianças que passam por esse hospital, eles recebem um kit, dependendo da idade deles, né? O que vem nesse kit? É um presente do hospital para as crianças. Então, nesse que o Pietro ganhou, vem uma mochilinha, né? Uma bolsa, um livro para colorir, um livro para ele ler, canetinha, lápis de cor, também ganhamos 2 Legos, né, para ele montar, Lego mesmo, da marca Lego, não é um similar. Tudo de excelente qualidade, as canetinhas, os lápis de cor, tudo da melhor marca que tem aqui na Itália, referente a esse material escolar. 2 Legos, que nem eu falei, também um jogo de Uno, porque era o que estava no kit, e então eu fiquei bem surpresa com isso. Afinal de contas, é um hospital público. Nas vezes em que eu usei hospital público no Brasil, não ganhamos nenhum copo d'água, né? E aqui eles ganharam, o Pietro ganhou, né? Esse kit, não só ele, como as crianças, o menino que estava junto com ele no quarto também ganhou. Então, fiquei bem surpresa com isso. A relação deles se importarem com a criança. Em relação às outras alas, não sei dizer, porque graças a Deus eu não precisei. Mas eu tenho as minhas vizinhas que algumas já usaram e falaram que esse hospital sempre foi assim, sempre. Todos os setores, todas as alas são bem humanizados, as pessoas realmente cuidam de você ali, porque tem lugares que as enfermeiras parece que estão... É uma obrigação, elas não estão ali para te ajudar a se sentir bem, melhorar e voltar para casa. Elas estão ali só para cumprir o papel delas e ainda te tratam mal. Não. Pelo menos dessa equipe que estava nesse dia, eu não senti nada disso. Então, estou muito feliz, sou muito grata a Deus, principalmente, né, por nos proporcionar ter pessoas maravilhosas no nosso caminho, nos momentos em que precisamos. E deu, né? Já falei bastante, além da conta. Pietro está bem, não vai aparecer, é claro, porque ele não quer, mas não se preocupem, aí nos próximos vídeos vocês verão ele. Mas o que é importante é que ele está se recuperando super bem. E foi esse o motivo por não ter liberado mais vídeos para vocês, não ter gravado mais, porque eu estava realmente sem cabeça para gravar, porque eu estava preocupada. A apresentação do André foi linda, emocionante, eu me emocionei bastante vendo os vídeos. É claro que eu gostaria de ter ido para estar presente nesse momento tão importante da vida dele, mas o pai estava, né? Então valeu muito a pena. Também sou muito grata a Deus por ele ter se sentido feliz, por o pai poder estar junto com ele e entender por que a mãe e o irmão não estariam. Foi linda a apresentação, uma pena em que eu não posso compartilhar com vocês, porque não é só o André que aparece, né? Tem as outras crianças e daí tem todo esse direito de imagem que eu não posso exibir crianças que não têm permissão, mas senão eu mostraria os vídeos. Ele fez uma apresentação lindíssima. O André realmente nasceu para ser ator. Até a professora de teatro deles pediu para que a gente continue incentivando ele a fazer teatro, porque é uma criança assim extremamente, como é que eu posso dizer? É uma criança que se dedica àquilo que é para ser feito. O personagem ficou lindo, ele fez tudo certinho, ele passa emoção quando ele faz esse tipo de coisa, então a professora pediu para que a gente mantenha ele matriculado em teatro, porque ele, sim, é uma área em que ele se dá super bem. Ele decora os textos muito rápido, porque não é só uma simples apresentação. Eles têm voz, né? Eles têm toda aquela encenação, eles falam, eles têm a interpretação corporal que eles têm que fazer, eles têm que desenvolver aquele personagem.
e ele era Zeus, né? Porque esse ano a peça de teatro foi relacionado aos deuses da Grécia, então o André fez o personagem de Zeus, né? Um dos principais. Eles eram 6 formandos, então os deuses era voltado principalmente para eles 6, né? Que eles desenvolvessem um personagem específico ali de encerramento do ano. E daí, claro, todo o resto da turma participa nessa mesma temática, mas os maiores, né, os alunos que estão se formando sempre fazem os personagens principais. Foi muito bonito, estou muito orgulhosa do meu filho, que nem foi no Natal também, ele fez uma apresentação lindíssima e agora mais uma vez. Quem sabe no futuro, né, quando ele fizer novas peças de teatro, aí eu consiga gravar alguma coisa para vocês. O problema é isso, eu não posso mostrar nenhum trechinho para vocês por causa do direito de imagem das outras crianças, mas foi linda a apresentação, foi muito emocionante, porque para mim a emoção é dobrada, porque a gente está há tão pouco tempo aqui na Itália e os meninos dominam a língua, falam fluentemente, com sotaque, com tudo, nem parece que eles não são, não nasceram na Itália, não cresceram, não aprenderam, né, a linguagem desde o começo falando em italiano. Então eu sou muito grata, muito orgulhosa por estar podendo viver esses momentos com os meus filhos. É muita emoção, eu não sei explicar para vocês a emoção que eu tenho de poder proporcionar isso para eles. Uma saúde, afinal de contas, foi isso que nos trouxe para cá. Saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança. Itália já não é mais um país tão seguro como já foi um dia, mas ainda temos bastante segurança, dá para sair tranquilo. Só gratidão mesmo a Deus por ter nos proporcionado e por estar nos proporcionando muitas coisas emocionantes. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.